No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Tribunal de Contas da União aponta suspeitas de irregularidades em contratos de 133 milhões de reais do Ministério da Saúde para a compra de testes contra a Covid-19. Donald Trump e Joe Biden se enfrentam em último debate para as eleições dos Estados Unidos. Após Ibama determinar suspensão do trabalho dos brigadistas que combatem incêndios nos biomas do país por falta de dinheiro, o governo federal anuncia que vai desbloquear recursos. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 23 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós temos, durante a semana, falado a respeito dessa visita de uma comitiva dos Estados Unidos ao Brasil para uma série de compromissos, incluindo a assinatura de acordos bilaterais. Tudo isso às vésperas das eleições no país norte-americano. Eu tenho alertado aqui e debatido com nossos comentaristas as verdadeiras intenções dessa vinda dos emissários de Donald Trump. A respeito desse tema, eu gostaria de fazer a leitura de um artigo do economista e pesquisador da Fiocruz, Heitor Silva, que denuncia alguns desses interesses contidos nesse encontro com os ultraliberais brasileiros. O título do texto é A Visita do Presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o Império Norte-Americano decidindo os rumos da nação brasileira. Nos dias 19 e 20 de outubro, está no Brasil o Sr. Robert O'Brien, presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Teve reuniões com o presidente, com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e à noite em um jantar com o ministro das Relações Exteriores, e esteve na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Na visita à Fiesp, ficou claro que ele está no Brasil com uma postura que lembra os vice-reis da América Espanhola, ou seja, ditando como nossa política deve ser para agradar ao Império. Duas declarações sintetizam bem este intento. Sobre segurança alimentar, ele declarou, abre aspas, alimentamos o mundo e somos complementares, fecha aspas. Traduzindo, devemos alinhar a nossa política de exportações de produtos agrícolas com os interesses dos Estados Unidos. Sobre tecnologia, abre aspas, estamos recomendando fortemente que nossos parceiros fechem acordo com fornecedores confiáveis. Temos uma longa história de cooperação com o Brasil nas áreas de segurança e defesa e podemos aprofundá-la, fecha aspas. Traduzindo, ele indicou que na disputa entre Estados Unidos e China pelo padrão da internet 5G no Brasil, eles não aceitam serem derrotados. Na Fiesp, anunciou também recursos de mais de $500 bilhão, 559 milhões, sendo 259 milhões de dólares para uma empresa carioca, a Smart Rio, e 300 milhões para o banco que já teve como sócio o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. A Smart Rio foi a empresa que venceu a licitação para o fornecimento de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro, o que significa o afastamento de uma empresa pública para a entrada de uma privada, ou seja, uma parte dos recursos da prefeitura irá para enriquecer empresário privado. Na licitação, a Smart Rio apresentou, com capital próprio, 70 milhões de reais e recebeu um contrato que prevê investimentos de 1,4 bilhão de reais em 20 anos.
Hoje, o presidente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, ao repassar 259 milhões de dólares, fez um aporte para esta empresa de aproximadamente 1,3 bilhão de reais. Evidentemente que tal empréstimo, diante da fragilidade financeira da empresa, significa que ela passou a ser um setor do Departamento de Estado norte-americano. O risco embutido nisso é que, caso tenhamos governos que não agradem os Yankees, podemos ter as ruas da cidade às escuras, e como as câmeras são usadas para controle do tráfego, caos no trânsito. Isso sem falar nas possibilidades infinitas de identificação facial por um governo estrangeiro. O reforço para o BTG Pactual é para a carteira de empréstimos voltada ao projeto Duas Vezes Mulher e para PMEs, pequenas e médias empresas do Norte e Nordeste. Lembrando que, na mesma direção, há pouco tempo foram repassados 400 milhões de dólares para o Itaú utilizarem uma carteira de empréstimos a empresas atingidas pela Covid-19 e mais 25 milhões de dólares para uma mina de cobalto e níquel no Piauí. Como nacionalistas revolucionários, não podemos deixar de denunciar este aprofundamento da dependência ao imperialismo yankee. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia! Oi, Anderson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo Faixa Livre. Bom dia nesses dias tensos que a gente vive aqui, mas a gente, na conversa, na troca de ideias, tenta sempre achar alguma explicação e alguma saída para o que a gente está vivendo. A gente não é que não deve perder a esperança, não é aquela coisa, aquele otimismo meio estéril que muita gente tem, que um dia tudo acaba bem, isso aqui vai dar certo e tal. Não. A gente troca ideias, a gente chega a ideias comuns para poder resolver esses problemas complicados do nosso país. Muito obrigado, Maringoni, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Maringoni, os cenários político e social no nosso país andam cada dia mais intrincados. Eu queria começar hoje abordando esse absurdo que foi a desistência do presidente Jair Bolsonaro em comprar doses da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.
Essa declaração irresponsável do ex-capitão do Exército se deu após o anúncio pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao lado do governador de São Paulo, João Dória, da intenção do governo federal em adquirir 46 milhões de doses da vacina, que está sendo testada no país e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2021. Está muito claro que essa postura do chefe do Executivo Federal se deu por conta dos desentendimentos dele com o político do PSDB e também pelo fato de a vacina ser produzida por um laboratório chinês. O detalhe, Maringoni, é que o Bolsonaro já sabia desse acordo de compra da Coronavac e voltou atrás por conta das pressões que ele sofreu de seus apoiadores mais ideológicos. É de uma irresponsabilidade tão grande esse tipo de coisa, Maringoni, que fica até difícil de comentar. O presidente coloca uma conveniência político-ideológica acima da saúde do povo brasileiro. Pois é, Anderson, esse caso da vacina que está sendo produzido no Instituto Butantan a partir de tecnologia chinesa, tem dois complicadores aí para o Bolsonaro, do qual ele não se deu conta de imediato, porque no final de semana ele já sabia que o general Pazuello iria negociar com o João Dória, com o Instituto Butantan, a compra de vacinas, não tinha colocado nenhum obstáculo, e se fez uma oposição cerrada quando foi chamado a atenção pela sua base siderada nas redes sociais. Os problemas são variados. Primeiro que a entrada de uma vacina com tecnologia, com know-how chinês no Brasil, quando Bolsonaro subordina como um vira-lata o país à guerra comercial entre Estados Unidos e China, faz com que a presença asiática aqui no continente se torne muito forte diante do negacionismo do presidente americano. Ou seja, se a vacina tiver a mesma eficiência, é um duro golpe, não só um golpe material, científico, objetivo para as pretensões estadunidenses nessa guerra comercial, mas um problema de propaganda, de difusão de informações mesmo. Ademais, tem o caso da oposição do Bolsonaro com o João Dória, que é o que você menciona. O Dória, que foi aliado de primeira hora do Bolsonaro, pode ser um adversário importante em 2022. Eu não acredito muito porque ele está muito desgastado aqui em São Paulo, mas pode ser, e não custa para o Bolsonaro ir para cima do Dória e tentar desqualificá-lo. Mas mais do que tudo, o que está em pauta é um estigma. Você não explica as coisas para a população, você não esclarece nada a ninguém, você continua nas trevas da ignorância. O país tem 160 mil mortos pela doença, mas o que o Bolsonaro faz é algo sórdido. Ele estigmatiza qualquer tipo de solução que não seja dele, que não seja controlada por ele, para anular algo que não saia dos seus domínios, que não saia das suas, do seu controle. Então, ele já chamou a Covid-19 de vírus chinês. Isso é cópia do que o Trump faz, mas é algo muito semelhante do estigma que se colocou à AIDS quando surgiu nos anos 80. Não sei se você se lembra, se você já tinha idade, mas nos anos 80, no começo da epidemia da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, mas uma doença que se transmite pelo sangue, de peste gay. Era uma maneira de tentar criar um preconceito ainda maior contra o agrupamento social, destituí-lo de direitos e provar de uma maneira torta que quem estava disseminando um mal na sociedade brasileira eram os homossexuais, era a comunidade LGBT. E isso, de certa maneira, funcionou no início, até que começaram a morrer pessoas com transfusão de sangue, com outros problemas, hemofílicos. Eu me lembro que o Enfio e o Betinho morreram de AIDS por transmissão, por transfusão de sangue. É a mesma história de serviço de preto, você estigmatiza o outro, você desqualifica o outro para tentar derrotá-lo mais adiante. É a mesma coisa que na escola, você começa a chamar a outra criança de zarolha, de cabelo de bombril, de perneta, tal, e você vai minando a autoestima e vai criando uma espécie de espírito de corpo no grupo em oposição àquela pessoa. No caso aqui, em oposição a um grupo social ou mais.
em oposição a um país. É parte da guerra política ideológica que o Trump faz, que o Bolsonaro se subordina. Mas mais do que tudo, é você desviar a atenção do que interessa. Eu repito, nós temos 160 mil mortos e isso foi naturalizado. Isso é uma coisa que está na paisagem. Parece que aconteceu porque Deus quis. Porque o Bolsonaro, de maneira eficiente, muda a pauta. Você conversa com pessoas do povo, elas acham mesmo que a vacina não deve ser aceita, que a vacina não tem que ser obrigatória. Isso na conversa informal com um e com o outro. Saiu hoje a pesquisa XP de opinião pública, e de opinião pública aqui para as eleições aqui em São Paulo, né? O Covas, o Russomano, o Boulos, tem um aspecto muito interessante no que toca a vacina, que é as pessoas, 70% das pessoas dizem que mesmo que não for obrigatória, elas vão tomar a vacina. Ou seja, a propaganda do Bolsonaro pode dar certo para um círculo muito íntimo dele, mas não pega numa parcela maior da população. Você acha que o judiciário vai intervir se for provocado, evidentemente, caso o Bolsonaro confirme esse discurso de não adquirir a vacina chinesa, Maringoni? Tá na cara que o presidente estará cometendo um crime contra a saúde pública e o Supremo será conivente com esse projeto genocida do ex-capitão do Exército, caso não atue com firmeza. Olha, eu acho que se o judiciário deve intervir, sim, em última instância sim, mas é uma disputa política, ela deve ser tentada, primeiramente, ser feita pelas entidades da sociedade, pelo Congresso Nacional, pelos sindicatos, pelas entidades estudantis, e, em última instância, apela-se ao judiciário. Eu sou contra se intervir imediatamente, se pedir a judicialização da questão, mas nós vamos chegar a isso, porque o trabalho que o Bolsonaro está fazendo é absolutamente criminoso. E crime tem que ser julgado pela justiça. Um outro componente nessa história, Maringoni, é justamente o Eduardo Pazuello, que ficou desgastado depois de aparecer ao lado de João Dória no anúncio. Vale lembrar que ele já é o terceiro ministro da Saúde desde o início da pandemia. Será que ele se segura no cargo, Maringoni, porque aquele liberal com o mínimo de responsabilidade do Luiz Henrique Mandetta não serviu? O representante da saúde privada, que era o Nelson Teich, também não. Se o general alinhado ideologicamente também não funcionar, quem vai ficar no Ministério da Saúde? Eu acho que só vão sobrar os filhos do Bolsonaro, o Carluxo e o Bananinha. Olha, eu não sei se o Pazuello vai sair do governo. O Pazuello já deu mostras de que é um invertebrado. Invertebrado no sentido de que ele foi para o ministério para fazer o serviço sujo do Bolsonaro, ou seja, propagar o uso da cloroquina e falsificar números de difusão da doença e de mortos. Parece, ele é um típico general da boquinha que infelizmente parece que dá o tom nas Forças Armadas brasileiras. Eu fico lembrando, fica até tristemente engraçado ver as pessoas que pediram intervenção militar, achando que os militares teriam uma moral inquebrantável para gerir o país, e é um bando de vermes, Mourão, Heleno, Pazuello, gente golpista que envergonha o Brasil, elogia torturadores. Não, isso é gentalha. Eu duvido que o Pazuello vai fazer alguma coisa. E além do mais, é o seguinte, quem acumula o soldo militar com o salário de ministro aí, você tem um contra-cheque no final do mês aí somado com o soldo de mais de 60 mil reais, olha primeiro para sua conta bancária. O verme. Mudando um pouco de assunto, Maringoni, mas continuando no campo das polêmicas, algo muito comum no governo Bolsonaro, diga-se, nós tivemos aquela aprovação no Senado do nome do então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União, que tem a atribuição de fiscalizar as ações do governo. Vamos traduzir aqui para os nossos ouvintes, Maringoni. O Bolsonaro colocou um amigo de longa data para fazer parte de um tribunal que vai analisar se ele cometeu ou não crime de responsabilidade nos gastos públicos. Olha, essa questão do Tribunal de Contas da União, a gente tem que ver que o Tribunal de Contas não é exatamente um órgão da justiça, é um órgão de assessoria
do poder público, e isso todos os presidentes fazem. O Bolsonaro vai colocar alguém que seja próximo a ele. Assim, a gente critica porque é o Bolsonaro, mas aí é um direito dele, ele coloca o cara próximo. O Lula botou o Toffoli, que era o cara mais próximo a ele, advogado-geral da União, foi advogado do PT, foi advogado da CUT, foi funcionário do Zé Dirceu na Casa Civil. Não existia ninguém mais próximo ao Lula do que o Antônio Dias Toffoli. E ele botou no tribunal, claro que é um picareta, Toffoli, a gente viu isso aí, mas os presidentes têm essa prerrogativa. Eu não sei se esse é o problema. O problema é a oposição não conseguir se colocar aí para cima do governo nessas questões. E essa aprovação pelo Senado do nome do desembargador Cássio Marques para ocupar a vaga do recém-aposentado Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal? Em sua sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça, ele falou sobre a sua fé, não chegou a cravar, mas deu a entender que é contra o aborto, afirmou que a Lava Jato tem méritos, mas precisa corrigir alguns desvios. A grande questão, Maringoni, é que nos dias que antecederam a sabatina, o Cássio Marques se reuniu com a turma do Grande Capital, encontrou representantes da Fiesp e da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Com tudo isso colocado, Maringoni, dá para acreditar em uma atuação responsável do Cássio Marques no Supremo? Olha, essa aprovação do Cássio Marques, eu achei uma vergonha, um plagiador, um sujeito, não é o fato dele não ter doutorado ou pós-doutorado, porque o Celso de Mello só era formado em Direito. Mas o problema é que é alguém que sobre quem pesam suspeitas fortes de falsidade ideológica. Ele não podia estar ali. Ele pode ser um excelente juiz, excelente pessoa, eu não sei, não conheço, não tenho a menor condição de julgar. Agora, ali foi formada pelo Bolsonaro, pelo Centrão, pelos alguns ministros supremos e pela oposição, uma frente muito ampla que vai do bolsonarismo ao PT. É engraçado o PT, o Lula, ter alguns meses negado, não faço frente ampla com quem é golpista, com não sei o quê, mas na prática, na indicação do Cássio Marques, pelas indicações que a gente tem, pela imprensa, pelo que a Mônica Bergamo noticiou, os senadores do PT iam aprovar, embora o voto seja secreto, sinalizaram a aprovação do Cássio Marques por convivência dele no Piauí, por relações lá com o governador Wellington Franco, Wellington Dias, petista. Então ali formou-se uma grande frente pelo fim da Lava Jato. Acho que a Lava Jato tem muitos problemas, mas ali foi a frente dos suspeitos para colocar alguém que poderia vir a calhar e enterrar a Lava Jato. Aí é preciso ter claro o seguinte: a Lava Jato não é nenhum modelo de caça a corruptos. A Lava Jato, ao contrário, a Lava Jato serviu para implodir setores importantes da indústria nacional. Sérgio Moro era alguém, tudo indica, com laços muito sólidos em Washington, mas o fechamento de questão contra a Lava Jato não tem nenhum propósito republicano. É para livrar o pescoço de algumas personalidades que poderiam ser enquadrados aí em vários artigos do Código Penal. Tivemos também essa notícia, Maringoni, de que o Bolsonaro enviou agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar participantes da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP25, que foi realizada em dezembro passado em Madrid. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, escreveu nas redes sociais que o órgão deve acompanhar campanhas internacionais apoiadas por maus brasileiros, que o governo Jair Bolsonaro entende como prejudiciais ao Brasil, que a ABIN tem competência legal para atuar na COP e que continuará a agir em eventos no Brasil e no exterior. Eu te confesso que estou até agora sem entender mais esse absurdo da gestão Bolsonaro, Maringoni. Enviar agentes secretos para monitorar a cúpula do clima? Olha, o caso da ABIN em Madrid, na COP25, chefiada pelo Augusto Heleno, é uma aberração.
porque a Agência Brasileira de Inteligência deve servir para coletar informações para o governo. Todo governo, o Estado, para se proteger, precisa de uma agência de informações. Mas não uma agência de futrica, que lá um inútil, como Augusto Heleno, um golpista, um sujeito da linha dura, um sujeito que foi mandado para chefiar pelo governo Lula, para chefiar a missão da ONU no Haiti, não sei com que critérios. O que o Heleno faz é procurar espionar brasileiros, procurar espionar gente que está trabalhando. Quando ele levanta essa história dos maus brasileiros, ele reaviva um dos piores palavreados do tempo da ditadura. No tempo da ditadura, aqueles generais, no tempo do Médici e tal, classificavam a oposição como maus brasileiros. Você não estava contra o governo, você estava contra o Brasil. Essa história de maus brasileiros coloca duas questões. Se o sujeito está contra o Brasil, se é essa a escala de ataques, ele está chamando de traidores da pátria, de qualquer coisa assim. Ele procura criar um estigma indefensável, o que não é verdade. E o segundo é o seguinte: quem é esse oportunista do Augusto Heleno para classificar brasileiros entre bons e maus? Qual é a métrica? Qual é o critério? Quem é Augusto Heleno para que possa ter esse tipo de prerrogativa de julgar uns e outros? Como é que é a atuação dele no Ministério? Augusto Heleno é um sujeito que é incapaz de fiscalizar um avião presidencial que transportava 39 quilos de cocaína. Mesmo para um serviço de inteligência, é um inepto. Agora, o que ele faz aqui é uma demonstração de picaretagem expressa desses militares que estão no governo. Maringoni, eu imagino que você deva ter visto aquele tal plano de reconstrução e transformação do Brasil, lançado recentemente pelo Partido dos Trabalhadores. No lançamento desse documento, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, abre aspas, vamos salvar vidas, gerar empregos e renda, desenvolver a economia nacional, radicalizar a democracia hoje ameaçada, promover a soberania e construir um novo país, fecha aspas. Você acredita que esse plano do Partido dos Trabalhadores seja capaz de promover todas essas conquistas listadas pela Gleisi, Maringoni? Eu li uma série de críticas a respeito desse plano. Olha, esse plano de reconstrução e transformação do Brasil é uma boa notícia vinda de um partido de oposição. A gente pode criticar o PT por muitas coisas, pelo que foram os governos petistas, pelo que foi o governo Dilma, embora nos governos Lula a gente tenha tido expressivos avanços na área social, na área educacional, em vários e vários setores. O Lula soube muito bem aproveitar uma onda internacional de crescimento, de dinamismo do comércio internacional, a ampliação do mercado chinês, o pré-sal. E a gente pode também criticar o PT, mas o PT até agora foi, juntamente com o Ciro Gomes, o único partido a criar um plano, um projeto de reconstrução e transformação do Brasil. Claro, existe uma questão de credibilidade do partido, mas esse é o papel dos centros de inteligência, o partido funcionando como um centro de produção de saídas para a crise. Eu digo que o PT não foi o único porque o livro do Ciro Gomes é também muito interessante e merece ser lido. O livro em que ele propõe um projeto para o Brasil. Eu acho até o projeto do Ciro Gomes superior em termos de o Ciro entende mais o que é Estado, o que é nação, o que é o interesse nacional. O projeto do PT é muito extenso, tem 210 páginas, poderia ser muito enxugado, eu li boa parte dele, mas são iniciativas muito positivas e esse é o papel de partidos políticos. Traçar rumos para o país e criar, em torno desses rumos, polos de opinião pública para que se concretizem esses projetos. É muito positivo. Falando um pouco sobre política internacional, Maringoni, no último domingo houve eleições presidenciais na Bolívia que confirmaram o favoritismo do candidato do Movimento para o Socialismo, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, o Luiz Arce. Ele venceu as eleições já em primeiro turno com larga margem para o principal adversário, o Carlos Mesa. Nem mesmo a desistência da presidente interina Jeanine Áñez em concorrer foi capaz de evitar a vitória de Arce. Tudo isso depois daquele golpe que foi dado contra o próprio Evo Morales naquele pleito polêmico no ano passado.
Como é que você analisa essa vitória da esquerda na Bolívia e que implicações ela deve ter no cenário político aqui na América do Sul, Maringoni? Olha, a vitória na Bolívia é o grande acontecimento até aqui desse ano em curso. Eu acho que o segundo grande acontecimento vai ser, tomara, cruza os dedos, a derrota do Trump nos Estados Unidos. Mas ele mostra que o avanço da direita no continente tem muito de farsa, tem muito de violência, tem muito de pressão antidemocrática. Foi dado um golpe na Bolívia exatamente um ano atrás, em outubro de 2019, fez uma chantagem contra a vida do presidente Evo Morales, sequestro de militantes, de lideranças, milícias atuando diante do beneplácito das Forças Armadas, das Forças Policiais, e tirou-se um governo democraticamente eleito do poder. Com tudo isso, com todo tipo de violência, massacres e tal, o partido de Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, vence as eleições com Luiz Arce, mostrando que a América Latina só não vai para o lado democrático, para o lado do progresso, e em alguns casos para o lado da esquerda, se a violência oposta impedir. Eu tive o ano passado, também exatamente há um ano atrás, em outubro, nas eleições do Alberto Fernandes na Argentina. E lá, depois de 4 anos de governo ultraliberal do Maurício Macri, a vitória também foi inegável. Os institutos de pesquisa na reta final, eram 10 pesquisas, eu me lembro, todas apontavam a vitória do candidato peronista, que foi o que aconteceu de fato, e isso se dá num quadro em que a esquerda, tanto argentina quanto boliviana, souberam manter uma retidão de propósitos, uma retidão de princípios muito grande. Nós temos um problema aqui no Brasil, uma desmoralização da esquerda, e aí é preciso examinar, no nosso caso, que é diferente desses dois, problemas no interior da própria esquerda. A gente não pode negar isso, eu insisto, estou virando um chato com essa história, mas de que se não examinarmos com muito critério as decisões tomadas pelo governo Dilma entre a eleição de 2014 e o golpe de 2016, nós não vamos entender por que o povo não foi às ruas defender o presidente e por que a esquerda recuou tanto. Dilma se elege falando em emprego, em desenvolvimento, toma o poder, manda subir os juros, adota o programa do seu adversário, aumenta a conta de luz, aumenta a conta dos serviços públicos e provoca uma brutal recessão. Quando você tem uma esquerda que a população não reconhece como defensora, não é nem dos seus interesses, dos interesses que foram propagados na campanha, você tem uma confusão geral. É isso que aconteceu no Brasil, é isso que a gente está vivendo, e a gente não pode somente dizer, olha, foi o Bolsonaro, foram os golpistas. Sim, foi a direita, foi o Bolsonaro. O papel da direita é atacar o povo. Agora, por que depois de 4 eleições nós nos enfraquecemos tanto? Essa é a grande questão. Por que nós ficamos mais fracos? Não é porque a Alemanha fez 7 gols, é porque nós deixamos a Alemanha fazer 7-1. Seria a analogia nesse caso brasileiro. Mas a Bolívia deu show de bola nesse final de semana. Maringoni, teremos no domingo o plebiscito lá no Chile que vai decidir sobre a formação de uma nova constituinte na tentativa de se superar definitivamente a Carta Magna elaborada ainda sob a ditadura de Augusto Pinochet. Só que o clima por lá anda tenso. As manifestações se prolongam desde o ano passado, nem mesmo a pandemia foi capaz de tirar a população das ruas. Você crê na aprovação dessa Assembleia Constituinte, Maringoni? E toda essa mobilização popular pode de alguma forma afetar os parlamentares que devem discutir a construção desse novo texto? Olha, o Chile é a outra grande batalha desse ano, né? Eu falei da Bolívia, falei do Trump. O caso chileno vem de um acúmulo de manifestações no ano de 2019, mas se a gente olhar mais para trás, as movimentações do Chile têm pelo menos 10 anos, ou mais até, mobilizações dos estudantes contra as taxas na universidade, mobilizações contra aumento de transportes e preço dos serviços públicos, todos privatizados. Mas no ano passado houve um dado adicional, a pedido de uma mudança geral
na estruturação do Estado via uma nova Constituinte. A Constituição vigente no Chile tem quase 40 anos, é uma Constituição da ditadura do tempo do Pinochet, ela é muito antidemocrática em vários aspectos, em especial na lei eleitoral, ela coloca muitas dificuldades para a esquerda, para candidaturas democráticas vingarem nas eleições. Então, essa situação hoje no Chile, essa retomada, e é uma situação bastante tensa. E nós temos no Chile, para tentar manchar essas manifestações, provocações da extrema-direita no interior do movimento. Esse incêndio de uma igreja em Santiago, a tentativa de incêndio em outra, são claramente provocação da direita para tentar acusar o movimento de cristofobia, essa bobagem que o Bolsonaro fala, ninguém é contra Cristo, não existe, eu não conheço ninguém, é uma coisa que eu comecei a ouvir por parte do Bolsonaro, mas eu espero que haja uma votação expressiva pela Constituinte, porque se o diferencial for grande, as modificações possíveis de serem feitas nessa Carta Magna vão ser maiores e vão ter mais legitimidade. Então é uma luta de décadas no Chile. O governo vai tentar fazer dessa Constituinte algo totalmente controlado, que não mude muita coisa, que mude só os rótulos, a embalagem, mas as mobilizações são para isso, para que as modificações sejam substantivas, para que se consiga ter democratização efetiva. Mais de 30 anos depois, a ditadura caiu em 89, do fim do regime sanguinário de Augusto Pinochet. Para encerrar, Maringoni, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, anunciou essa semana sua saída da política institucional depois de renunciar ao cargo de senador. O Pepe Mujica é uma das grandes figuras da esquerda na América Latina, alguém que assumiu o socialismo como bandeira em todas as suas ações. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do legado que ele deixa para a política no nosso continente. Olha, o Pepe Mujica é, de fato, uma figura maiúscula no nosso continente. Não só porque ele fez um governo claramente de esquerda, um governo que, dando continuidade aos governos da Frente Ampla, do Tabaré Vázquez, conseguiu tomar medidas muito fortes, que foram, a primeira delas é botar nos tribunais os generais da ditadura, os assassinos, os torturadores, coisa que foi feita no Chile, coisa que foi feita com muito mais vigor na Argentina. Isso é essencial, isso não é revanchismo, isso não é nada, isso é um acerto de contas com a história, para que a história não se repita. O fato de no Brasil, todos os governos pós-ditadura, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula, nenhum deles ter tido coragem de modificar a lei de anistia ou de colocar essa gente no banco dos réus, fez com que eles voltassem, com que essa milicada da boquinha aí voltasse ao governo, e a gente sabe hoje qual é o interesse deles. Eu já falei em outra questão aqui, é melhorar os seus vencimentos, acertar a sua conta bancária e tal. Não tem nenhuma prerrogativa, compromisso com o Brasil, com o patriotismo, ao contrário, uma gente entreguista da pior espécie. Mas o Mujica conseguiu fazer isso, conseguiu fazer um governo que colocava em pauta questões como a descriminalização da maconha, não para liberar a maconha. Aliás, as estatísticas mostram que o consumo caiu, porque você tem cotas, e as cotas de venda de maconha nas farmácias, no comércio legal, eram controladas pelo Estado. O controle foi maior e não menor. Houve também questões aí da questão dos direitos homossexuais, avanços na questão do aborto, embora essa questão tenha ficado o direito à vida, né? E o direito à vida é esse, o direito da mãe, o direito da mulher, uma série de progressos que o Mujica conquistou. Mas mais do que isso, tem algo no Mujica que transcende a isso tudo, que é a sua própria história de vida. A gente teve aí, o ano passado, a estreia daquele filme A Noite de 12 Anos, que eu acho que continua no Netflix, que é a história da prisão do Mujica e de outros companheiros seus, dos montoneiros, que eram grupos armados, fazendo o único tipo de oposição possível nos anos 80 no Uruguai,
quando uma ditadura impôs uma espécie de toque de recolher geral, amordaçou a população, a oposição, o povo, as reivindicações, as demandas dos de baixo. E o Mujica, com uma coragem invulgar, enfrentou isso junto com seus companheiros e foi submetido a 12 anos de prisão, daí o nome do filme, em que ele foi colocado literalmente numa fossa, convivendo com ratos, baratas, passando anos sem convívio algum com outro ser humano. Sai de lá, retoma a vida política, se elege senador, é ministro e se torna presidente da República. É um homem que colocou o Uruguai, um pequeno país de 7 milhões, 8 milhões de habitantes, no mapa mundial. Eu me lembro da presença do Mujica na última vez que ele esteve presente na Assembleia Geral da ONU, a sua informalidade, a sua fala mansa, mas ao mesmo tempo contundente, marcou um tento ali naquela Assembleia Geral, chamando atenção para a assimetria entre os países, para os problemas que a periferia tem, para os males que os países centrais, ricos, impõem aos países pobres, aos países menores, como é o caso do Uruguai. E nessa semana o seu discurso foi uma peça oratória das maiores, colocando a sua vida, mas o Mujica, ele é grande por justamente não se colocar como grande, ao contrário do medíocre que fica toda hora querendo falar de si, mostrar que ele faz, que ele acontece, que eu participo de uma eleição, não participo, eu tenho que pensar na minha carreira, na próxima eleição. Mujica nunca foi isso, e por isso ele é um personagem central, não do Uruguai, mas um personagem do nosso tempo. Ele está com 85 anos, tem problemas de saúde sérios, nunca enriqueceu com atividade política, continua vivendo com a sua chacrinha. Espero que ele e o seu Fusquinha continuem funcionando por muitos e muitos anos, dando essa contribuição inestimável à América Latina. É preciso dizer que a Frente Ampla, em 2019, perdeu as eleições presidenciais no Uruguai, mesmo tendo feito 3 governos muito importantes de avanços sociais. Mas é preciso dizer também que, a diferença foi muito pequena numa situação em que a Argentina estava governada pelo Macri, embora o Macri estivesse já no seu final de governo, a eleição foi 1 ou 2 semanas depois da eleição argentina, mas o Bolsonaro estava no Brasil. Então o peso que a direita e a extrema-direita tiveram no continente, no entorno, foi muito grande. A eleição deu quase empate, eu me lembro da apuração, foi voto a voto até o final, a gente não sabia quem é que ia sair vitorioso. O quadro uruguaio para a esquerda não é um quadro muito grave como o do Brasil, mas isso pode ser aferido pela vitória que a Frente Ampla teve na eleição municipal em Montevidéu há poucos meses. Uma mulher se elege prefeita da capital do país. Então acho que o Mujica sai, mas o Mujica é esse sim, é um que deixa um legado para o futuro, é aquela personalidade que transcende. Como eu não acredito em vida depois da morte, eu acho que a vida continua na própria vida. O Mujica vai seguir por vários anos como essas personalidades grandes da América Latina. No século XX a gente teve algumas aí, como foi Juan Domingo Perón, como foi Vargas, como foi o general Cárdenas no México, como foi Luiz Carlos Prestes, como foi Brizola. Então são personagens que passam o seu tempo. Mujica segue vivo, os outros morreram, mas passa o seu tempo e eles continuam vivos no exemplo, vivos na memória, vivos aí nessa trajetória política de transformação para os nossos países da América Latina. É isso. Gilberto Maringoni, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Bom, eu agradeço aqui a possibilidade de falar com vocês, de mais uma vez estar aqui no Faixa Livre. É sempre uma satisfação esse programa heróico que há anos e anos ocupa esse espaço na Rádio Bandeirantes. A primeira vez que eu tive no Faixa Livre, eu me lembro, foi em 2004, se não me engano,
Paulo Passarinho, estúdio ainda no centro do Rio, falar de um livro que eu havia lançado, A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chaves. Tive uma acolhida excelente do programa, do pessoal, do Paulo, vocês que ainda não estavam lá, mas eu espero longuíssima vida ao esse nosso patrimônio que é o Faixa Livre. Abração a todos vocês. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia! Olá, Anderson, muito bom dia. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Eu quero te agradecer, Paulo, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, vamos começar a nossa entrevista de hoje fazendo um exercício de futurologia. Como todos sabem, o nosso programa está sendo, durante esse período de pandemia, gravado no dia anterior à sua veiculação. E no fim da noite, nós tivemos o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump e o Joe Biden. Pleito este que ocorre no dia 3 de novembro. Este foi o único encontro entre os candidatos depois de o atual presidente ter sido infectado pela Covid-19. O que você esperava desse último debate lá nos Estados Unidos, Paulo? Anderson, para esse debate, eu acho que o grande apelo dos dois candidatos vai ser no sentido de mobilizar os eleitores a votar efetivamente, né? Eu acho que uma eleição bastante singular, né, em comparação com outras recentes, né? O percentual de indecisos, conforme as últimas pesquisas, é muito baixo, muito menor do que era em 2016, né, o que significa dizer que, enfim, o debate não servirá para decidir o voto de um número grande de indecisos, né, porque esse número não é tão representativo quanto foi em outras eleições, mas certamente, né, tanto o presidente Donald Trump quanto o candidato democrata Joe Biden querem justamente que os seus apoiadores compareçam às eleições, né? Temos que lembrar sempre, isso faz toda a diferença, que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Então,
não adianta nada, né, o eleitor simpatizar com o Biden se ele não comparece às eleições no dia 3 de novembro ou não manda o seu voto pelo correio, né, que tem sido uma tendência muito forte nessas eleições, né. Então, acho que mais do que um debate final que vai mobilizar um número significativo de indecisos, é um debate que justamente tentará convencer os eleitores a votar, né? O que, claro, pode fazer alguma diferença para os candidatos, né? Eu acho que será mais esse o ponto do que qualquer outra coisa, né? E, claro, a expectativa é que seja um debate que não se limite apenas à troca de ataques e de acusações, né? Como foi o primeiro debate presidencial, em que, enfim, nenhum tipo de política ou proposta foi levantada. Nesse ponto, né, o debate entre os vices foi muito mais interessante, né? Então vamos ver se de fato a democracia americana funciona melhor no debate, para ver se enfim, algumas propostas e ideias, né, para os Estados Unidos de cada candidato são levantadas e discutidas, né? Embora eu tenha minhas dúvidas, né? Eu acho que não é esse o terreno confortável para o Trump, né? Em uma situação de desvantagem nas pesquisas como ele se encontra ainda, ele certamente vai manter a sua estratégia de ataques e pouco mais. Um tema que prometia agitar o debate, Paulo, é justamente aquele caso relativo ao filho de Joe Biden, o Hunter, que estaria envolvido em um escândalo com a empresa ucraniana de gás Burisma. O filho do candidato teria intermediado um encontro entre o então vice-presidente Joe Biden e um executivo da empresa na tentativa de influenciar as relações comerciais entre Hunter e o grupo Burisma. Foi esse episódio que motivou o pedido de impeachment contra o Donald Trump, que teria prometido ajudar a Ucrânia militarmente em troca de uma investigação contra Biden e o filho. Recentemente, o atual presidente instou seu secretário de Justiça, o William Barr, a abrir um inquérito contra Hunter. Como é que você observa todo esse episódio, Paulo? Ele tem potencial de desgastar a imagem de Joe Biden às vésperas das eleições? Anderson, algum impacto sempre pode ter, né? Enfim, o Trump está fazendo um uso político, né, desse episódio. É um episódio controverso, né? Já teve efeitos políticos nos Estados Unidos, né? Como você bem lembrou aí, né, o próprio processo de impeachment contra o presidente, né, que acabou sendo barrado no parlamento, mas já teve efeitos políticos, né? Então, claro, explorar esse cenário, né, e tentar mostrar o ex-vice-presidente, candidato à presidência, né, como alguém que se sujeita à prática de tráfico de influência a partir de iniciativas de seu filho, pode causar constrangimento, né? Mas, enfim, é um episódio já antigo, né? Não é um fato novo. Se fosse um fato novo, acho que teria uma capacidade de mobilizar mais, né, eleitores, de ter um impacto negativo maior para o Biden, né? Esse não é um episódio novo, já se fala disso há muitíssimo tempo, né? É notícia velha, né? Apesar de requentada agora, né, com essas novas iniciativas, né, do presidente Donald Trump, mas é notícia requentada. Então, o seu impacto em termos políticos e eleitorais tende a ser menor, né? Me parece que os eleitores americanos estão um pouco cansados de ouvir falar desse caso, né? É diferente do caso do e-mail da Hillary Clinton em 2016, né? Que foi um tema que estourou ali já muito próximo das eleições e que certamente teve um efeito político no resultado eleitoral importante, né? Então, esse caso, eu acho que não. Enfim, é uma situação incômoda, evidentemente, para o Biden. Envolve diretamente seu filho, quer dizer, é uma pessoa da sua relação mais imediata, mas não acredito realmente que aqueles que já se decidiram por votar no Biden se deixem levar aí por essa notícia e pela mobilização política, exploração política que o presidente Donald Trump tem buscado agora já mais recentemente, né, instando aí o William Barr a justamente abrir o inquérito contra o Hunter Biden, né? Não acredito que vá resultar, enfim, em uma mudança de quadro eleitoral, não, Anderson. Se há esse caso envolvendo o filho do Joe Biden, Paulo, temos também a entrada de cabeça do ex-presidente Barack Obama na disputa, tentando levar prestígio à candidatura do seu antigo vice.
Você enxerga esse apoio do Barack Obama como algo que possa pesar a favor do Joe Biden, Paulo? O ex-presidente ainda tem essa capacidade de mobilização popular? Bom, evidentemente que pro Biden, né, a entrada de cabeça agora do ex-presidente Barack Obama na campanha é um ativo importante, né? O Barack Obama é uma personalidade política da maior importância e centralidade, né, e de grande envergadura, né, na vida política dos Estados Unidos, né, e sobretudo para os simpatizantes do Partido Democrata, né. Ele significou novidade em várias frentes, né, então é claro que é um personagem político, né, podemos dizer isso, né, então tê-lo a bordo nessa reta final da campanha, certamente para o Biden é importante sim, né, e é um estímulo, né, inclusive há eleitores democratas que estavam inclinados a não votar, talvez, o Barack Obama está aí apoiando o Biden, né, vou lá no dia 3 de novembro votar, né, vou mandar meu voto pelo correio, né, acho que pode ter um pouco esse impacto. Mas, enfim, o Barack Obama não decide eleições, né, isso ficou muito claro, Anderson, há 4 anos, né, quando ele claramente, né, era o principal cabo eleitoral aí da Hillary Clinton, né, que tinha servido em seu governo como secretário de Estado, enfim, né, uma pessoa muito próxima a ele e tal, e não funcionou, né? Então, apesar de todo o apoio que o Obama, né, então presidente, dava a Hillary Clinton, ela não conseguiu se eleger. Então, enfim, claro que ele é um personagem político, ele tem um peso, ele tem envergadura, né? Ele tem uma influência grande, por óbvio, né, sobre eleitores inclinados ao Partido Democrata. Tê-lo na campanha é um ativo, repito, importante para o Biden, mas a figura do Barack Obama não é determinante, né, para o resultado das eleições, né? Claro que pode sim servir, né, para que o Biden mantenha aí essa diferença para o candidato Donald Trump, né? Uma diferença que já foi maior, né, é verdade, mas pode servir para isso sim, né? Para assegurar, digamos assim, uma vitória, né? Enfim, em outras palavras, é melhor tê-lo a bordo do que não tê-lo, né? O apoio do Obama não é um apoio qualquer, né? Pelo peso político e pelo fato de ter sido presidente muito recentemente, né? Claro que ele faz alguma diferença sim no jogo eleitoral, Anderson. Agora, você vê alguém em vantagem para essas eleições, Paulo? Tínhamos aí até pouco tempo o Biden com uma vantagem confortável na corrida presidencial, superior a 10 pontos percentuais. Só que de uns dias para cá houve uma redução dessa diferença para o Donald Trump. Você acredita em uma virada do atual presidente em cima da hora, tal qual aconteceu lá em 2016, quando ele derrotou a Hillary Clinton por uma pequena margem no colégio eleitoral, ainda que tenha perdido nas urnas? Bom, tudo é possível, né? Enfim, é claro que a reviravolta ela é possível, ainda mais considerando a peculiaridade, a singularidade do sistema eleitoral norte-americano, né? Mas é difícil, Anderson. Eu entendo que a essa altura mesmo, né, com a vantagem não estando no ápice, né, a vantagem do Biden, né, não estando no seu melhor momento, né, tendo diminuído em comparação a outros períodos, mas falta muito pouco tempo para as eleições, faltam pouquíssimos dias, né, para as eleições, e isso significa dizer, claro que o Trump tem pouco tempo, né, para tentar reverter essa diferença, né. A diferença do Biden, né, nos estados-chave para o Trump, nesse momento, é maior do que a Hillary tinha 4 anos atrás, né? Então, se a gente fizer uma comparação com 2016, né, o Biden tem uma liderança mais folgada, né, em estados absolutamente cruciais, né, os estados pêndulo, né, os swing states, né, do que a Hillary tinha há 4 anos, nesse exato momento da campanha, né, tão próximos das eleições. Então, a possibilidade de uma reviravolta existir, claro que ela sempre existe, né, mas é difícil, né? Acho que seria uma vitória ainda mais surpreendente e inesperada do que já foi, né, a vitória do Trump
em 2016, em que os institutos de pesquisa todos, né, tiveram que rever, inclusive, seus procedimentos, porque todos eles davam a vitória da Hillary, né? Mas, enfim, a diferença do Biden ainda é uma diferença confortável, e o Trump teria que reverter o cenário em muitos estados pêndulo, né, em muitos swing states, né, o que não é fácil, né? Quer dizer, levar o Wisconsin, levar a Pensilvânia, né, levar a Flórida, né, enfim, o desafio não é pequeno, né, para o Biden basta se garantir em um ou outro dos estados pêndulos, né, que ele praticamente assegura a vitória, né. O Biden teria que levar praticamente todos, né, esses estados-chave, né, que são os estados pêndulos, alguns dos quais eu acabo de citar, né. Então é um desafio grande, né. E também, né, um outro fator a ser levado em consideração é que o Trump perdeu, né, apoio em grupos, né, que foram determinantes para a sua vitória em 2016. Né? Então, entre as mulheres brancas, por exemplo, de baixa escolaridade, né, ele perdeu o apoio de maneira muito importante em comparação ao seu desempenho em 2016. Né? Entre os mais idosos, né, ele também perdeu o apoio de maneira significativa, né, em comparação a 2016. Então, são grupos que o levaram à Casa Branca há 4 anos, né, e que agora não parecem inclinados a apoiá-lo mais uma vez. Né. Então, isso faz muita diferença também. Né. Não só olhar para os estados, né, para os swing states, né, os estados que são decisivos sempre, mas olhar para os setores do eleitorado americano, que por um motivo ou por outro se desencantaram um pouco com a gestão da pandemia, né? Claro, as dificuldades econômicas surgidas a partir daí, porque temos que lembrar que o Trump vinha muito bem em termos, né, de gestão econômica até janeiro, né? O desempenho econômico era muito positivo e certamente asseguraria sua vitória nas eleições agora de novembro, né? Mas, claro, né, todo o quadro caótico de 2020 acabou provocando, enfim, frustrações, né? E isso tem um impacto político importante, né, no eleitorado americano. Então, enfim, claro que a reviravolta é sempre uma possibilidade, mas eu acho uma possibilidade, faltando tão poucos dias para as eleições, bastante remota, repito, né, seria uma surpresa ainda maior, muito maior, eu diria inclusive, do que a vitória do Trump em 2016. E qual é a influência que esses votos por carta devem ter nas eleições, Paulo? Parece que há uma participação recorde de eleitores enviando sua escolha para a presidência por correspondência. É possível que esses votos por carta definam o novo presidente dos Estados Unidos? Anderson, bom, os votos pelo correio, claro que tem influência, né? É votação recorde pelo correio, né? Até é fácil de explicar, né? A crise sanitária brutal que vivemos, né? Esse caos pandêmico. Então, claro, muitos eleitores não se animam a ir às suas zonas eleitorais e decidiram enviar o voto pelos correios, né? Então, claro que pode ter um impacto, sim, né? E serão muitos milhões de votos, né, pelo correio. Lembrando, inclusive, né, que existe a expectativa de que tenhamos uma participação maior este ano, né, do que em 2016, participação total de eleitores, né? Então, alguns milhões a mais de eleitores votarão em 2020 em comparação com 2016, né? E uma parte importante, né, desses eleitores que vão participar do pleito, uma parte importante vai votar pelo correio, né, porque é mais confortável, evidentemente, do que se ter que deslocar na hora ali para a sessão eleitoral, né. Então, sim, diferença poderá ter, sim, vão fazer alguma diferença, sobretudo em termos de repercussão política também, né? O Trump, né, já colocou em xeque esse tipo de votação, né, e promete fazer algum barulho em relação aos votos pelo correio, né, que ele diz são mais suscetíveis de fraude, né? Então, além de serem muitos milhões de votos pelo correio, né, inclusive boa parte deles já foi enviado, inclusive, né? Boa parte desses votos já foi enviado. Ainda pode haver repercussões políticas de outra ordem, né? Serem votos questionados, né, pelo atual presidente Donald Trump no caso de derrota, né? Ele já antecipadamente colocou em xeque esse tipo de votação, né, dizendo que é mais suscetível de fraude. Vamos ver. Vamos aguardar, Anderson, mas claro, são votos que nessas eleições têm mais peso do que em eleições anteriores, inclusive considerando que teremos uma participação muito provavelmente ampliada de eleitores, né, em 2020 em comparação com 2016.
A pergunta que fica, Paulo, é se o Donald Trump vai aceitar o resultado das eleições caso perca. Primeiro, ele disse que não reconheceria o Biden como vencedor. Depois, ele mudou o discurso. Você crê em uma sucessão de cargo tranquila lá nos Estados Unidos em caso de vitória do candidato do Partido Democrata? Pois é, essa é a grande questão, é a pergunta do milhão, Anderson. O Trump já fez muito barulho, né? Especialmente nesse ponto que eu toquei, né, a questão dos votos pelo correio, né? Já colocou em dúvida, né, a legitimidade desse tipo de voto, né, a possibilidade de haver fraude, né, nas votações pelo correio, né, o que, aliás, é algo absolutamente controverso, porque não há nenhuma evidência, né, de que esse tipo de voto é mais suscetível de fraude, né. Então, sim, enfim, ele já de alguma maneira está preparando já o terreno para algum tipo de reação e resposta no caso de uma derrota, caso ela se confirme nas eleições de 3 de novembro, né. Então poderá haver um questionamento da vitória do Biden, né. O Trump já avançou e já recuou nesse ponto, né, dizendo que não reconheceria, depois dizendo que sim reconheceria, enfim. Então é um pouco da personalidade do Trump, né, uma personalidade errática, enfim, incongruente, imprevisível, mas eu não aposto por uma transição tranquila, não, né? Eu acho que ele não vai aceitar facilmente a derrota caso ela se confirme, né? Já vimos isso em outros momentos, né? As eleições muito caóticas de 2000, né? Com toda a questão ali da contagem de votos na Flórida. Então, essa grande democracia, né? Que são os Estados Unidos, está sujeita de fato a problemas e a incertezas e a instabilidades, né? E no processo eleitoral isso já aconteceu e pode voltar a acontecer perfeitamente agora em 2020. Não duvidaria que tivéssemos aí eleições decididas nos tribunais, né? Questionamento na justiça, pedidos de recontagem de votos em determinado estado pêndulo-chave, questionamento legal aí do voto pelos correios, enfim, caminhos já há vários aí para o Trump e podemos ter perfeitamente sim dor de cabeça. Não vejo aí o horizonte muito limpo não, em termos de transição tranquila, né, do ponto de vista da passagem de cargo, de poder de um presidente para outro, né, enfim, respeito pleno às franquias democráticas do processo eleitoral, né. Eu acho que vai haver confusão, o que é próprio do Trump, né? Uma personalidade histriônica, e se ele tiver que sair da Casa Branca, ele não vai deixar barato, e a tendência é que ele saia atirando, né? A não ser que, enfim, seja convencido aí pelos caciques do partido, né? Com quem ele discorda em muitos temas, inclusive, né? O Trump teve que ser engolido pelo establishment republicano, mas, enfim, até pela popularidade dele, enfim, e o desempenho que foi muito positivo até janeiro, né, pelo menos gozando de um amplo apoio. Então ele teve que ser engolido pelo establishment republicano, mas não goza aí de uma posição tão confortável assim perante alguns grandes caciques do partido. Mas talvez eles consigam convencê-lo de que, enfim, o caminho é reconhecer a derrota para não provocar um desgaste ainda maior para o partido, né? Paulo, eu queria falar agora um pouco a respeito desses acordos comerciais que foram assinados essa semana entre Brasil e Estados Unidos, justamente às vésperas das eleições por lá. Me parece pouco ortodoxo, Paulo, a assinatura desse tipo de compromisso antes de um processo eleitoral tão confuso como esse. Além do que, o Bolsonaro mostra mais uma vez o seu alinhamento com o atual presidente estadunidense. E se o Donald Trump perder, a situação não fica ruim para o Brasil? Qual é a sua análise para esse tipo de situação? Anderson, com relação aos acordos, vários acordos têm sido negociados nas últimas semanas, né? São acordos que alguns trazem benefícios, né? Outros, enfim, na verdade não representam nada de muito diferente em relação ao que a gente já recebia em anos anteriores dos Estados Unidos, né? Então algumas cotas que foram oferecidas ao Brasil já faziam parte da prática norte-americana em anos anteriores. Alguns acordos, reitero, são interessantes, né? Acordo de facilitação de comércio, por exemplo. Enfim, então acho que é sempre bom, né? Negociar acordos, entendimentos em matéria comercial é importante sempre, ainda mais, né, em se tratando do segundo maior parceiro comercial
do Brasil, que são os Estados Unidos, e só perdem para a China. O momento, de fato, é que é estranho, né? O Brasil também fez algumas ofertas comerciais, né, nesse período eleitoral, né, ao etanol norte-americano, por exemplo, que tem impactos políticos eleitorais, né, sobretudo considerando, né, que os produtores norte-americanos de etanol são apoiadores do Trump, né, e evidentemente o fato dele ter ampliado o acesso ao mercado brasileiro com a renovação aí de uma concessão feita pelo Brasil, agrada esses eleitores e tente fazer com que eles reafirmem o seu voto no Donald Trump. Então há impactos políticos. Então sim, né, é estranho vermos esses movimentos tão próximos das eleições, né, e o Brasil se sujeitando a isso. Então são duas variáveis que a gente tem que considerar e que não se anulam, mas as duas têm que ser percebidas, né? De um lado, que são acordos importantes, né? Isso não tem a dúvida, alguns mais do que outros, né? Alguns, né, não mudam muito o cenário em comparação a outros anos, outros trazem novidades interessantes, né, e criam perspectivas boas para exportadores brasileiros. Isso de um lado, então, enfim, os acordos não são descartáveis, mas de outro lado, há sim, né, a perspectiva de que esteja sendo feito um uso político, né, desses acordos. Isso já cria um certo incômodo, né, isso causa algum sobressalto, claro, né, o Brasil sujeitando, né, esse tipo de manipulação política, digamos assim, tão próximo das eleições, né, sendo usado de alguma maneira a partir de acordos, de entendimentos que naturalmente não beneficiam só o Brasil, porque, né, os acordos também beneficiam os Estados Unidos, né, e repito, né, em alguns casos, como no do etanol, né, as vendas de etanol para o Brasil, eleitores americanos, né, e grupos que apoiam o Donald Trump, então isso pode ter algum impacto político. Então acho que, enfim, são dois pontos a levarmos em consideração, né, o uso político desses acordos nesse momento tão próximo às eleições causa, sim, alguma estranheza. E, claro, evidentemente que vemos um Brasil muito disposto a oferecer vantagens, também receber, claro, porque os acordos são de mão dupla, muito, evidentemente, pela convergência de ideias, pela proximidade político-ideológica com o governo Donald Trump, né, isso é evidente. Então, talvez, né, esses acordos não saíssem, pelo menos não da forma como estão saindo, com outro governo no Palácio do Planalto ou com outro governo na Casa Branca, né? Havendo menor afinidade, talvez o Brasil não se dispusesse a fazer ofertas como fez, e os Estados Unidos da mesma maneira, talvez não se dispusesse a oferecer o que ofereceu ao governo Bolsonaro se estivesse lidando com um outro governo, né, com quem tivesse menos afinidade, isso é fato. Então existe sim aí a ideia de um alinhamento. O presidente Bolsonaro não esconde, ele é explícito nisso, né, no seu desejo pela reeleição do Donald Trump, ele repetiu isso inclusive estes dias, diz não interferir, claro, a capacidade dele interferir diretamente é menor, mas há uma interferência indireta, né, quando o Brasil se presta a esse tipo de papel, firmando acordos tão próximo das eleições, né, sabendo que isso evidentemente terá um uso político, né. O próprio embaixador norte-americano em Brasília se empenhou, né, pela renovação das concessões ao etanol norte-americano. Então, claro que aí é o Trump usando seu embaixador em Brasília, né, para um acerto que teria impactos políticos e eleitorais positivos, né. E a eleição do Biden, sim, pode trazer dificuldades, né, porque evidentemente não haverá mais essa afinidade entre Bolsonaro e a Casa Branca, né, o Biden pensa bem diferente, né, ele já fez declarações, né, inclusive críticas ao Brasil, à política ambiental brasileira, enfim, então pode haver prejuízo, sim, né, o Brasil terá que contornar um desafio importante, que será um presidente democrata como Biden na Casa Branca, com quem as afinidades são muito pequenas, quase nulas. E aí, evidentemente, vamos torcer para que prevaleça o pragmatismo, né, de ambos os lados, e menos a dimensão ideológica, né, porque essa é uma parceria importante, claro, muito mais importante para o Brasil do que para os Estados Unidos, e não podemos abrir mão dela, né, por óbvio. Então vamos torcer para que, né, nessa eventualidade da vitória do Biden, o pragmatismo prevaleça no comando do Itamaraty e do governo brasileiro na hora de se relacionar com o novo presidente dos Estados Unidos,
e não aprofundemos diferenças, como aliás tem acontecido com o governo argentino de Alberto Fernandes, né? As diferenças têm sido aprofundadas, ampliadas, né? E o Brasil tem agido de maneira pouco pragmática, né? Vamos torcer para que os Estados Unidos sejam diferentes, né? Diante de um eventual governo Biden, e que com a Argentina também a gente, né, volte às boas práticas, né, orientadas por uma perspectiva mais pragmática do que ideológica. Para finalizar, Paulo, nós tivemos a vitória acachapante do MAS nas eleições presidenciais na Bolívia, partido criado pelo ex-presidente Evo Morales, que foi vítima de um golpe no ano passado que o obrigou a deixar o país e renunciar ao cargo máximo. Desta vez, o Luiz Arce derrotou nas urnas de maneira incontestável a direita liderada pelo Carlos Mesa. Esse resultado foi muito comemorado pela esquerda em toda a América Latina. De que forma essa vitória do partido do Evo Morales na Bolívia pode influenciar o cenário político no continente, Paulo? Podemos ter o retorno ao poder das legendas que se identificam com o socialismo? Anderson, a vitória do Luiz Arce, indiscutivelmente, é um dado muito significativo, né, para a política subregional, latino-americana e sul-americana, né? Especialmente depois de tudo que a Bolívia passou, né? Não foi simples esse último ano para a Bolívia, né? Aquela saída precipitada do Evo Morales, a renúncia precipitada dele, né, em estado quase que forçado por setores militares do país, né, no que, enfim, podemos interpretar assim como algo muito próximo a um golpe. O controverso governo da Janine Áñez, e agora, enfim, essa vitória em primeiro turno, né, do Luiz Arce, né? O que, claro, mostra como a maioria da população boliviana recebeu muito mal, né, os episódios do início de novembro do ano passado, com a renúncia do Morales, né, e tudo que foi feito no país desde então. Então é um sinal político, né? É uma bofetada, eu diria, inclusive, nos setores mais conservadores politicamente na Bolívia, especialmente da chamada meia-lua, né? A Media Luna, né? A região ali de Santa Cruz de la Sierra, né? E províncias adjacentes. Então é um sinal político muito, muito interessante, né? Mas eu acho prematuro entendermos, Anderson, que isso vai mudar o cenário político de forma mais ampla na região, né? Eu acho que não há nenhum sinal, né, de que esteja para se iniciar uma nova onda rosa, né, marea rosa em espanhol, né, onda rosa é o termo comumente dado, né, ao período de mais de uma década em que tivemos governos mais progressistas, né, mais alinhados com a social-democracia ou com o socialismo na América do Sul. Eu acho que ainda é precipitado enxergarmos dessa maneira. Já tivemos, né, há algum tempo aí a ascensão do López Obrador no México, tivemos no final do ano passado a ascensão do Alberto Fernandes na Argentina, né, agora a vitória do Luiz Arce, né, são sinais, né, que mais indicam do que não haverá uma homogeneidade da centro-direita ou da direita, né, do que propriamente de que haverá uma volta a uma homogeneidade ou quase homogeneidade da centro-esquerda e da esquerda. Tá, eu acho que são resultados políticos importantes, resultados eleitorais importantes, que mostram que a esquerda, embora enfraquecida, está viva na América Latina, mas não acho que apontem para uma nova onda rosa, apontam muito mais justamente para a percepção de que não haverá, né, essa homogeneidade de ideias à direita, né, que era talvez o sonho do governo Bolsonaro, que contava, esperava, né, a vitória da direita na Bolívia, pelo menos do Mesa, né, eventualmente até do Camacho. Não aconteceu, assim como não aconteceu, né, a vitória do Macri na Argentina, e o governo Bolsonaro terá que lidar agora com uma realidade política subregional mais incômoda. Claramente é uma derrota política para o Itamaraty, do ministro Ernesto Araújo, é uma derrota para o governo Bolsonaro que, sim, né, se empenhou inclusive na vitória do Macri, né, que se empenhava na derrota do MAS, né, do partido do Evo Morales, do Movimento ao Socialismo na Bolívia. Então cria uma situação incômoda para o presidente brasileiro, que terá que lidar com uma região não mais tão confortável, tão homogênea, né, com suas preferências político-ideológicas, né. Mas, enfim, não vejo isso ainda como suficiente para enxergarmos uma nova onda rosa.
Na verdade, os resultados políticos, seja a direita, seja a esquerda, né, as vitórias políticas da direita e da esquerda, na verdade revelam muito mais uma desconformidade com os governos que estavam no poder, né? No Uruguai tivemos um movimento oposto, né? Tivemos a derrota da Frente Ampla e a vitória do Lacalle Pou, né? Também no ano passado. Então foi um movimento inverso, né? A saída da centro-esquerda e a vitória da direita. Basicamente os uruguaios estavam desapontados com o governo da Frente Ampla, aumento da violência urbana e tudo mais, né? Então acho que essas transições políticas são saudáveis para a democracia na América Latina, mas indicam muito mais um cansaço com os governos que estavam no poder, uma frustração com eles, né, que não conseguiram entregar o que prometiam, do que propriamente uma tendência evidente agora de volta de governos de esquerda pela região. Não vejo assim, não. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Meu caro Anderson, eu que agradeço, como sempre um prazer enorme aí conversar com vocês, responder as perguntas tão bem elaboradas, tão precisas, e esclarecer pontos tão relevantes para os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Um abraço a todos, cuidem-se muito. Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu gostaria de fazer um apelo aqui aos ouvintes do Faixa Livre. Como vocês bem sabem, a situação dos servidores aqui no estado do Rio de Janeiro é complicadíssima. O pessoal da saúde já está há 2 meses sem salários no estado e já há muitas famílias sem sequer conseguir comprar alimentos para a sua subsistência. Por isso, nas redes sociais, os servidores estão fazendo uma campanha de doação de alimentos para tentar minimizar o drama desse pessoal que é tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente atravessa. Os servidores da saúde precisam demais da nossa ajuda. Aqui no estado há 3 locais de coleta de doação de alimentos. No Rio de Janeiro, essas doações elas podem ser feitas na Praça Floriano, número 51, no 8º andar. É ali na Cinelândia, ao lado do Amarelinho, para quem conhece a região do centro aqui do Rio de Janeiro. Esse é o endereço do Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva no estado do Rio de Janeiro, o Sindsaúde RJ. Na Pavuna, as doações podem ser feitas na rua Araguatins, número 16, no condomínio Caçapava do Sul, e elas devem ser entregues à Adriana. Já em Nova Iguaçu, as doações podem ser feitas na sede do Sindsaúde lá da cidade, que fica na rua Ernestina, número 87, no centro. Eu reforço então aqui o pedido para os ouvintes que puderem auxiliar os profissionais de saúde aqui do estado que passam por essa situação complicadíssima de falta de salários há 2 meses, que façam suas doações de alimentos para a gente de alguma forma tentar diminuir o drama que esses verdadeiros heróis da saúde aqui no estado atravessam nesse momento, tá bom? Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes da nossa Rádio Faixa Livre. Felipe, muito obrigado por você estar aqui novamente conversando conosco no programa. Felipe, essa semana houve a divulgação do relatório Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, elaborado a partir de um convênio entre o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da Universidade Federal Fluminense, a UF, o Datalab Fogo Cruzado, o Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da Universidade de São Paulo, a USP, a plataforma digital Pista News e o Disque Denúncia, que mapeou os grupos criminosos aqui no município e mostrou que a atuação das milícias já supera a do tráfico de drogas no que diz respeito à área territorial ocupada. Como é que vocês lá da FAFERJ observaram a divulgação desses números, Felipe? Te surpreendeu esse relatório? Olha, Anderson, para a gente não foi nenhuma surpresa, já vinha outros estudos menos completos, já vinham acompanhando esse crescimento, né? E esse crescimento também, a gente não pode deixar de fazer uma conexão
com essa nova onda de conservadorismo, né? Essa nova onda fascista, essa nova onda que tomou o Brasil. Inclusive a gente não pode também deixar de lembrar, o presidente da República, enquanto era deputado federal, declarou em plenário que apoiava, sim, os grupos de extermínio, né? Que essas milícias são heranças dos antigos grupos de extermínio que vêm se organizando fortemente principalmente desde a ditadura militar, né? Com o fim da ditadura militar, são grupos que continuam se armando, crescendo cada vez mais, e hoje eles estão aí, inclusive, com representantes políticos, né? A CPI das milícias do companheiro Marcelo Freixo pôde provar que a milícia ela tem também braço político na Câmara e na Alerj. Isso não é novidade para nenhum cidadão carioca, infelizmente. E como é que essa presença de milicianos afeta as comunidades mais carentes aqui no nosso município, Felipe? Olha, na verdade, a população se sente coagida, né? E se a gente relembrar, voltar no Rio de Janeiro um pouco atrás, uma parcela da população aí desesperada com o domínio das facções criminosas do tráfico, vamos dizer assim, que a milícia também é uma facção criminosa, alguns cidadãos apoiaram, né? Achavam que era menos pior. Hoje eu acho que é uma população que se sente coagida, principalmente pela cobrança ali do gato net, pela cobrança do gás, cobrança de água, cobrança do mototaxista, cobrança do transporte ilegal, cobrança dos comerciantes, né? Então a população se sente coagida e não tem onde denunciar, não tem uma válvula de escape, porque é muito complicado, e a gente sabe que boa parte dos agentes que compõem a milícia, ele vem do Estado, né? São militares das Forças Armadas, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Isso também já foi amplamente divulgado, investigado, e a população tá acuada nesse sentido, né? É como se a população pagasse um duplo imposto, né? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, a maior carga tributária que incide sobre os mais pobres, são os mais pobres que sustentam esse país pagando os impostos, né? Os impostos aqui são através do consumo. Quem é pobre paga mais, quem é rico paga menos. E você imagine a gente pagar o imposto e ainda pagar uma nova taxa para uma facção criminosa para poder ter uma suposta segurança, né? É o fundo do poço do Rio de Janeiro. A gente chegou. Conseguimos chegar ao fundo do poço do Rio de Janeiro. Vocês têm recebido muitas denúncias de moradores das favelas, Felipe, a respeito da intimidação imposta por esses criminosos travestidos de agentes do Estado? Como é que agem essas milícias de acordo com as denúncias dos moradores? Sim, Anderson. Temos recebido, sim, né, encaminhando o que for possível, e também levando aos companheiros dos direitos humanos também as demandas que chegam, que são muitas, né? E a população está sim denunciando, tá acuada, né, com a facção que mais cresce. E a milícia tem se aliado a outra facção, no caso do Rio de Janeiro, o terceiro comando, né, para poder ter hegemonia aqui das regiões de todo o estado, né? Hoje tem praticamente a maior parte do município, mas eles estão tentando se expandir para todo o estado, e para isso até se aliam à facção criminosa, né? Infelizmente conseguem corromper agentes da lei, deveriam estar prezando pela lei, mas acabam sujando o nome das suas instituições, compactuando com a milícia. A situação é essa, como eu já falei anteriormente, as pessoas se sentem acuadas até para fazer a denúncia, né? E choca, espanta o poderio bélico que eles têm, né? E a gente levanta a questão que é muito complicada no Rio de Janeiro, né? De onde essas armas estão chegando, quem está importando isso, são armas importadas, armas novas, armas de guerra, cada vez com maior potencial mortal, né? E como é que eles estão conseguindo esse arsenal? Estão bem armados, têm treinamento militar, são mais organizados e dessa forma estão conseguindo avançar cada vez mais e dominar milhões de habitantes, né? A gente tem que pensar que esse território dominado pela milícia são milhões de habitantes, e que esse domínio é um domínio do território, mas também é um domínio político. Eles impõem os candidatos que eles querem que a população vote. Então nós estamos numa situação bem perigosa e bem difícil no Rio de Janeiro.
Felipe, nós vimos mais uma ação intensa das forças de segurança do estado essa semana. Dessa vez no Jacarezinho, no Mandela e em Manguinhos, que ficam na zona norte aqui do Rio. Houve, como sempre, tiroteio, ruas interditadas e muito terror para a população que mora nessas favelas. E parece que o saldo de todo esse caos, até onde eu sei, foram uma prisão e 2 motocicletas apreendidas. Esse resultado justifica o tipo de ação violenta das polícias como essa que nós citamos, Felipe? Sim, não justifica de nenhuma forma, e a gente entra naquelas velhas discussões da eficácia das operações, né? Que a gente chama de operações enxuga-gelo, que é bem uma forma de caracterizar essas operações. Colocam em risco a vida do policial, colocam em risco a vida do morador, de todo um redor, e os resultados são poucos, né? São muito poucos, como você falou. A gente quer saber da inteligência, né? Como que essas armas estão lá? Como que essas drogas conseguem entrar? Vamos discutir também a munição, que a quantidade de munição que eles movimentam é muito grande, tem um poderio de fogo muito grande. Todo esse dinheiro que é movimentado desse mercado de droga, que são milhões, e quem está lavando esse dinheiro, como que esse dinheiro circula, né? Como é que se faz uma investigação? Hoje em dia, nas investigações modernas, eles chamam de follow money, tipo siga o dinheiro. Então, como que a nossa polícia não consegue ter uma inteligência para poder mapear isso? Quem é que está interessado nesse conflito urbano que acontece todo dia? Né? A gente tem que pensar que também esse caos gera capital político para muita gente, né? Inclusive muitos vereadores que ali o vereador não tem uma atribuição direta com a segurança pública, estão se valendo desse terror da população para se eleger. A gente vê vereador que está falando praticamente que vai botar a PM nas favelas, né, para invadir favelas, e não nem é atribuição do vereador isso. E boa parte da população às vezes cai nessa discussão desesperada, com medo, né? A gente está vendo aí as barricadas que estão acabando com o direito de ir e vir dos moradores, mas nesse contexto a gente só entende que a gente só acaba isso com operações de inteligência. Depois que o bandido está armado, está municiado, dentro do território é muito difícil a polícia chegar lá, tem que interromper esse circuito. Eu queria mudar de assunto, Felipe, para tratar de um outro problema grave que afeta os moradores de favelas, que é essa pandemia do novo coronavírus. Nós temos visto nos últimos dias uma queda no número de infecções aqui no estado, mas é fato que a população das áreas carentes são as que mais sofrem os efeitos da Covid-19. Como é que anda o cenário da doença atualmente nas favelas, Felipe? Olha, a situação ainda é muito complicada, né? Apesar de a gente ter visto a queda nos números, né? A gente sabe que as favelas foi onde o coronavírus encontrou a condição adequada para circular. Além disso, não houve uma política por parte do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, né? Não houve nenhuma articulação política e nenhuma política sequer separada para a cidade, muito, muito menos ainda para as favelas. E acabou que as favelas estão quase na mesma situação de todo o país, né? Por parte do governo federal, principalmente, houve uma negação da doença. O presidente da República chegou a falar que era uma gripezinha. Os governos municipais e estaduais, para além dos escândalos de corrupção, né, que foram uma vergonha, se mostraram completamente ineficientes e incompetentes. E quem salvou a favela de uma catástrofe muito maior, que o que aconteceu no Brasil foi uma catástrofe, né? Mais de 150 mil brasileiros mortos, é uma catástrofe, né? Vai entrar para a história como uma catástrofe, mas quem não deixou que a coisa fosse pior, além do povo brasileiro, foram as lideranças de favela que se organizaram nos seus territórios e que já entraram para a história. Essas lideranças entraram para a história como os salvadores do povo brasileiro na luta contra os coronavírus. E não foi só no Rio, não, em todo o Brasil, né, onde havia comunidades carentes, onde a comunidade pôde se organizar, muitas lideranças deram a vida, arriscaram suas vidas para salvar seus amigos, suas famílias, e aqui fica meus parabéns, né, essas lideranças comunitárias que a história um dia vai registrar a bravura, a coragem, né,
de todas elas e lembrar dos companheiros que se foram, muitos morreram distribuindo cesta básica, kit de higiene, né, tendo contato com a população para fazer campanha para que a população ficasse em casa, mas foi muito difícil, né, e nós temos que lutar, e isso não pode ficar impune, nós temos que, inclusive, mais tarde, rever tudo que foi feito aqui no Brasil e acionar os tribunais internacionais para que os agentes públicos envolvidos nessa verdadeiro genocídio que foi o coronavírus, esse abandono da população brasileira, que esses gestores eles sejam punidos no rigor da lei pelo direito internacional, porque o que aconteceu no Brasil não foi uma tragédia, foi um crime. Foi um crime que as autoridades fizeram, principalmente com as favelas e a população mais pobre desse país. Um dos efeitos colaterais dessa pandemia, Felipe, é o estado de empobrecimento das famílias, devido à impossibilidade de se trabalhar por conta do distanciamento social. Para tentar minimizar o problema, o governo instituiu aquele auxílio emergencial de R$ 600, que já era insuficiente para a maioria das famílias, e agora o valor desse auxílio caiu para apenas R$ 300. Já há estudos que apontam um aumento vertiginoso do cenário de pobreza extrema no nosso país, Felipe. E é claro que as favelas são as mais atingidas. Como é que está atualmente a situação financeira das pessoas que moram nas comunidades, Felipe? Vocês da Faferj ainda têm auxiliado com a doação de alimentos e produtos de limpeza e higiene? Um dos nossos principais problemas aqui é uma falta de política pública, inclusive de geração de emprego e renda, né? A pandemia já está aí já matou mais de 150 mil pessoas, fechou os postos de trabalho. A gente ficava naquela dúvida, o governo Bolsonaro na dúvida se salva as pessoas e salva a economia. Não salvou nem a economia, não salvou nem as pessoas. São 150 mil pessoas mortas, com um recorde de queda no PIB. Se mostrou uma das administrações mais incompetentes no combate ao coronavírus, saldo aí são de 150 mil mortes, e hoje o que a gente espera no mínimo do governo estadual, federal e municipal são políticas de emprego e renda, né? Em políticas sociais que possam nesse momento ajudar essas famílias e a longo prazo gerar emprego e renda e retomar os postos de trabalho que foram perdidos devido à pandemia do coronavírus. Mas com o governo Bolsonaro, pelo que a gente está vendo, ele está mais preocupado em não aceitar uma vacina chinesa ou ficar nessa discussão idiota de vacina do que tentar salvar a população brasileira com um plano de governo mínimo, que é o mínimo do mínimo que a gente espera de um chefe de Estado, a postura de um chefe de Estado que o Bolsonaro nunca teve e não pretende a ter. E qual é a principal preocupação de vocês da Faferj neste momento, Felipe? É a violência, é a pandemia, é a crise econômica? Dá para eleger o que mais preocupa em meio a tantos dilemas? Hoje a nossa maior preocupação é a condição social das famílias, né? E a fome que voltou a circular nas favelas, a fome que tinha saído. A violência é uma preocupação, sim, mas hoje a nossa maior preocupação com essas famílias é a fome e a falta de uma política pública de geração de emprego, como eu já falei anteriormente, né? A população o auxílio é bem-vindo, né? Um auxílio mínimo digno, que teria que ser no mínimo um salário mínimo. O auxílio é bem-vindo, mas essas famílias, e nós não queremos viver de auxílio. Nós precisamos de política pública de geração de emprego e discutir o que tem que ser discutido no Brasil, como, por exemplo, carga tributária. Nesse momento de crise, por que o pobre paga mais carga tributária que o rico? Nesse momento de crise, por que a gente não taxou as grandes fortunas? Nesse momento de crise, a gente quer saber por que a gente não tem um imposto sobre heranças, entendeu? Por que a gente não taxa os mais ricos, né? E tira um pouco o peso da classe média e dos mais pobres. A gente sabe que o pequeno empresário no Brasil gera 70% do emprego. E estão pagando a conta do coronavírus, né? Esse pequeno empresariado, que inclusive voltou no Bolsonaro. Mas, sejamos justos, são os pequenos empresários que sustentam aí 70% dos empregos, que estão trabalhando, que são empreendedores, né? Não sou adepto desse discurso empreendedorista do Luciano Huck maluco, que vai todo mundo empreender e dar jeito no Brasil. Isso é uma mentira, isso é uma palhaçada, mas nós temos sim empreendedores, nós temos empresários que geram emprego e não tem incentivo, não tem uma política de recuperação desse posto de trabalho, não tem uma política para taxar a grande fortuna.
não tem uma política séria. E o que eles estão querendo é entubar agora uma reforma administrativa que não vai fazer efeito nenhum e só vai piorar a situação do povo. O que a gente precisa é que essa burguesia nacional parasita, violenta e bandida que a gente tem no Brasil e na América Latina comece a pagar um mínimo de imposto, comece a ser taxada pelo Estado. É isso que a gente precisa. E precisa de política séria para a população, né? E nós da Faferj estamos tentando envolver aí as favelas nesse debate político, né, que passa pelo nacionalismo, mas não o nacionalismo ideológico, é o nacionalismo do prato na comida da mesa, e tentar convencer o trabalhador que todas as riquezas nacionais têm que ser desenvolvida e explorada, né, e esses recursos têm que ser gastos na nossa vida, no prato de comida do filho, na escola, no nosso esporte de saúde. O Brasil tem dinheiro, o Brasil pode produzir, tem uma população economicamente ativa, pronto, tem capacidade, mas o que não tem é uma gestão. Felipe dos Anjos, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Anderson, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos os ouvintes da Rádio Faixa Livre, e a gente segue na luta contra esse governo bolsonarista que não tem compromisso nenhum nem com a favela, nem com a classe trabalhadora. A gente continua na luta, junto com os companheiros aí da Rádio Faixa Livre, que é muito importante esse trabalho de divulgação desse debate, né? E de sair dessa mídia corporativa que não consegue informar com qualidade a nossa população. Muito obrigado mais uma vez, Anderson. Muito obrigado a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. E vamos encerrando agora a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um bom final de semana a todos vocês e até segunda!